acabou de passar lá a cotação, acabou de apresentar lá o melhor pacote, o melhor quarto para aquela pessoa, perguntinha mágica, vamos fechar sua reserva? Esse fechamento simples, que a pessoa vai dizer sim ou não, é muito importante. Eu cheguei a uma conclusão, sabe por que muitas vezes não é feita essa pergunta? Pelo medo de ouvir o não. Mas uma coisa que a gente tem que entender em vendas isso faz parte de qualquer roteiro de vendas. Não existe taxa de conversão de 100%, gente. Se existe uma empresa com taxa de conversão de 100%, por favor, se apresente, coloque aqui nos comentários que a gente vai precisar estudar cientificamente. Então, vendas é você aprender a lidar com muitos nãos para chegar a um sim. Só que o não te dá uma oportunidade de você aprender a melhorar para a próxima venda, aprender a melhorar o seu processo de vendas. Então não tenha medo de fazer a pergunta e ouvir um não. Tenha medo de não fazer a pergunta e não vender. Porque quando você ouve a pergunta e diz, você ouve uma objeção, por exemplo, a pessoa fala assim, tá caro, vou pensar, vou ver com alguém. Você tem a oportunidade, primeiro, de driblar essa objeção e contornar e conseguir uma venda. Ou, na pior das hipóteses, você vai saber qual é o motivo de perda. Por que eu estou perdendo o cliente? Perdi o cliente porque eu não tenho estacionamento, perdi o cliente porque o cliente considerou que está caro, porque fechou com um concorrente, porque eu não consegui atender a quantidade de vezes de parcelamento que ele exigia, ou seja, a minha forma de pagamento não chegou lá. Então, depois desse não, dessa objeção que parece, você vai trabalhar dentro do fechamento para conseguir saber o real motivo de perda. Depois você vai saber por que você está perdendo vendas e você vai poder agir. De novo, indicador. Eu vou ter um indicador para poder agir ali em cima. Então, eu até falo que em 24 horas, depois do cliente ter mandado uma mensagem para você, você tem que ter chegado a uma das 3 conclusões. Venda, vendi, que é o melhor dos mundos. Segunda conclusão, o cliente disse que precisa pensar, ver com alguém, então você vai alinhar um follow-up, você vai alinhar um acompanhamento com ele. Preciso ver com o meu marido, preciso ver com a minha esposa. Beleza, você acredita que até sexta-feira você consegue ver com ele? Quando for sexta-feira você faz esse acompanhamento. Isso você vai conseguir dentro das 24 horas e você vai marcar para, vamos supor que hoje hoje aqui, vamos supor que fosse quarta-feira. Eu marquei para sexta-feira, mas dentro das 24 horas eu cheguei nesse fechamento que foi alinhar um próximo passo, alinhar um follow-up. Ou terceira possibilidade, eu realmente não vou vender e tenho um motivo de perda e vou registrar. Então, vendi, não vendi, mas fiquei com uma lacuna em aberto para fazer um follow-up, ou vou pensar, ou vou ver com alguém. E o terceiro é motivo de perda, por que eu perdi aquela venda? Então, você vai rodar esse ciclo, investigar, apresentar, negociar e fechar. Em 24 horas você tem que chegar a essa conclusão. Maico, por que 24 horas? 24 horas é a janela-chave para você vender no WhatsApp. Observem esses números que eu vou falar agora. Se você consegue responder o cliente em até 1 minuto, você tem 23% em média de taxa de conversão. Se você consegue chegar a uma conclusão de 1 a 5 minutos, você tem 22%. Agora, observe como que já começa a cair. Mais de 10 minutos, 11%. Mais de 1 hora, 10%. Agora, se for mais de 24 horas, daí a nossa janela de 24 horas, você já cai para 1%. Você precisa, dentro dessa janela de 24 horas, rodar esse roteiro o mais rápido possível. O cliente pode parar de te responder. Se acabou de apresentar para ele, ele parou de responder? Sim. Você vai fazer um follow-up. Pega um áudiozinho, grava um áudio de 5 segundos e fala assim: olá, fulano, assim que puder, me retorne aqui para que possamos continuar. Ou, olá, fulano, você pode me tirar uma dúvida? Usando um gatilhozinho da curiosidade para ele retomar a conversa. Você tem que ter como meta chegar a uma das 3 conclusões em 24 horas, tá? Isso é muito poderoso. Porque por mais que você fique ali com aquela lacuna do vou pensar e tal, que aquilo vai passar das 24 horas, mas aí não tem problema, porque você combinou, você conseguiu um combinado com o cliente, de que vocês vão voltar a se falar na sexta-feira, na segunda, na semana que vem, amanhã às 14 horas, aí você vai combinar ali na hora da conversa. Mas você está lutando o tempo todo para ter uma alta taxa de conversão. E contra fatos, né, contra números, pesquisas, a gente não pode ir contra, a gente tem que ajustar o nosso processo para trabalhar para ter o máximo de taxa de conversão. Se você curte o nosso canal, com certeza vai gostar de conhecer o nosso blog, o Blog do Hospedim. Por lá, toda semana tem conteúdo hoteleiro novo. Mantenha-se antenado nas novidades. Acesse blog.hospedim.com.